Olá, galera. Hoje eu vou fazer um outro vídeo, né? Por solicitação dos meus alunos da Universidade Metodista, né? Do módulo específico de desenvolvimento distribuído. Eles sempre pedem para mim uma aplicação modelo para que eles possam usar, entender melhor como é que eles conseguem trabalhar com Java, né? Mais especificamente usando os frameworks JSF e JPA. Então, eu criei uma aplicação relativamente simples para usar como exemplo. Coloquei os códigos no GitHub, né, que é um repositório de dados. Eu sempre falo para eles também, é importante você trabalhar com esses repositórios de dados, ajuda pra caramba, você poder colocar o seu código na nuvem, acessar ele de qualquer lugar, poder disponibilizar o código para outras pessoas, deixar que outras pessoas te ajudem no desenvolvimento da aplicação. Então, no meu caso, eu coloquei no GitHub e vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer o que a gente chama de clone, né? Então, como vocês podem clonar essa aplicação exemplo que eu deixei no GitHub. Para isso eu vou usar o NetBeans, né, que vocês estão olhando que já tá aberto, e também o Postgres. Eu criei um banco de dados aqui no Postgres, chamei de portal exemplo. Vocês podem ver que ele não tem nenhuma tabela, né? Então nós vamos configurar para que a própria aplicação possa criar essas tabelas de forma automática, tá? Então eu vou usar na aplicação já está configurado o Hibernate, então ele vai se encarregar de montar essas tabelas, tá bom? Então é bem simples. Aqui dentro do NetBeans, vocês vão no menu Equipe, dentro de Equipe, submenu Remoto e depois Clonar, né? Eu vou criar um clone da aplicação que eu disponibilizei no GitHub. Então, a URL do repositório, eu vou selecionar a URL correta, depois eu vou colocar isso aqui embaixo no vídeo para vocês darem uma olhada, tá bom? Não precisa se preocupar. Ela vai ser sempre a mesma. Mesmo que eu fizer atualizações, por exemplo, ela vai estar sempre nessa mesma URL. E aí, como vocês vão clonar, né, vocês só vão copiar o que está lá no meu repositório, então vocês podem deixar o usuário e senha sem nada, não tem problema nenhum, tá bom? Eu estou colocando eles aqui, o projeto, em uma pasta que eu criei na minha máquina, então eu coloquei C2.exemplo projetos, aí você vem aqui e seleciona, né, aonde você achar melhor. Então, de novo, deixa eu achar lá minha pasta, beleza. Selecionei, vou dar um próximo. Aqui esse Atani Samsung é um usuário que eu tenho configurado na minha máquina, mas o que é importante para vocês é setar o master aqui, né? Continuar, ele está ainda confirmando, ó, você quer guardar aqui, o repositório pai vai ser esse. O nome da sua aplicação, o nome do clone que você vai criar, né? Projeto exemplo DSD, que é o que está lá. Aí eu posso mudar sem problema nenhum, né? Projeto, vou colocar só JCF, JPA, aí você dá o nome que você quiser. Isso aqui você não muda nada. Dá o finalizar. Ele já está montando a estrutura do projeto para mim na minha máquina. Ele vai dar essa mensagem, eu posso abrir direto o projeto aqui. Então ele criou já a estrutura do meu projeto. Então eu já tenho aqui uma série de páginas, eu não vou entrar no detalhe, né? É um cadastro bem simplesinho, aluno, escola, professor. Já está com o Bootstrap aqui, então os meus alunos também perguntam bastante como é que eles podem usar o Bootstrap, então já está aqui uma das versões do Bootstrap para vocês poderem usar. Algumas imagens, vocês vão ver algumas dessas imagens aí nas páginas e outras que eu também nem cheguei a usar, porque ainda estou mexendo no projeto, né, mas aí fica à disposição de vocês também. Aqui em pacote de código-fonte já tenho todos os meus modelos, então tem uma classe aluno, escola, uma classe pessoa que vai ser base para aluno e professor, então aluno e professor eles estendem, né? Eles são herança da classe pessoa. E eu tenho lá um manage bin para cada um desses meus modelos, tá bom? Essas classes de teste aqui são para fazer alguns testes diretos sem precisar usar a interface. Então, se vocês quiserem deletar isso, não tem problema nenhum, tá? O que eu preciso mexer aqui no primeiro momento para fazer funcionar? Tá tudo certo, baixou, tá vendo? Não tem nenhum erro aqui, né? Tá configurado para usar o Glassfish Server aqui.
né? E a versão Java EE 7 é o que eu tenho aqui. Se tiver algum erro, é só você vir aqui e mudar, né? Qual é o Java EE que você tem na sua máquina, mas isso é bem simples. O que eu preciso mudar antes de mais nada? Então, primeira coisa, esse Glassfish Web é algum arquivo de configuração que ele cria, o Glassfish cria, na verdade, quando eu vou rodar a aplicação a primeira vez. Então, como eu já tinha feito essa aplicação nessa máquina e em outras máquinas, eu venho aqui e vou dar um excluir. Pode excluir sem problema nenhum, tá bom? Para evitar dele trazer algumas configurações antigas do Glassfish, a gente não precisa disso. E aqui no meu arquivo de persistência, então eu tenho lá o nome do meu arquivo de persistência, está como portal PU. Estou usando o Hibernate, né, como referência para o JPA 2.1. Eu vou vir aqui no código fonte. Ó, aqui eu não preciso mudar absolutamente nada, tá? Eu vou vir aqui no código fonte e vou mudar o quê? O nome da base. Então, a base eu chamei lá de portal exemplo. Então, vou colocar aqui portal exemplo, do jeito que está lá no Postgres. E mais uma coisa que eu tenho que mudar aqui na linha 20. Eu vou colocar como create drop. Por quê? Eu quero que a minha aplicação crie as tabelas a primeira vez que ela rodar, tá bom? Então eu coloco lá essa diretiva create drop, ele vai olhar se as tabelas não estiverem criadas, ele cria essas tabelas para a gente. E aí depois que as tabelas estiverem criadas, aí eu posso trabalhar com o update sem problema nenhum, tá bom? Mas vamos deixar aqui como create drop, porque como eu falei, né, se eu olhar aqui, ó, então minha base de dados, tabela, não tem nenhuma tabela, tá bom? Só fechar aqui para ficar mais fácil. A princípio é isso. Então, vou dar lá um limpar e construir na minha aplicação, só para ver se está tudo certo. A princípio, construiu sem problema nenhum. Eu estou com o meu Glassfish parado aqui. Vou mandar executar, como está configurado para rodar no Glassfish, né? Se eu mandar executar, ele vai colocar o Glassfish no ar, né? Primeira coisa que ele vai fazer, tentar subir o Glassfish. E assim que subir o Glassfish, se não tiver nenhum problema no servidor, ele já vai carregar a minha aplicação no browser, tá bom? Então, tá lá fazendo todas as configurações, outras aplicações que estão dentro do Glassfish também, ele está tentando implementar, né? Como eu já estava trabalhando com essas outras aplicações na minha máquina, ele está tentando implementar, e aí logo na sequência ele vai passar para a implementação do meu exemplo. Então já carregou, vai abrir a página principal, esse aqui é o meu index, né? Se vocês olharem o index lá, ele está estruturado dessa forma. Ainda, se eu olhar o meu banco, está vazio, não tem nada, porque ele só abriu a página principal ainda não pede nenhuma conexão com o banco, né? Mas se eu mandar listar qualquer coisa aqui, por exemplo, eu vou mandar listar professores, tá? Ele vai demorar um pouquinho a primeira vez, porque o que ele está fazendo? Ele foi no banco, olhou e falou, peraí, não tem nenhuma tabela dessa aplicação. Aí ele criou as tabelas e aí ele consegue me mostrar uma página de listagem de professores. Como a gente ainda não cadastrou nada, tá limpo aqui, né? Minha lista está limpa. Vamos lá no banco para a gente dar uma olhada? Então, se eu der aqui, vamos dar um refresh nesse cara, ó. Olha o que aconteceu, ó. Tá vendo as minhas tabelas? Ele criou todas as tabelas para mim. Então tem a tabela aluno, escola, pessoa, professor e professor orienta aluno, que é uma outra parte ainda que eu estou implementando, mas o que interessa para vocês é que ele já criou as tabelas, está toda a estrutura aqui bonitinho. E ele cria essas tabelas com base no quê? Ele cria com base nessas informações que estão aqui nos modelos. Então isso aqui precisa estar, né, com a diretiva entity e com todas as características efetivas de cada uma dos atributos das classes, porque ele vai usar isso para criar as tabelas no banco de dados, tá bom? Mas depois, num outro vídeo, eu explico direitinho cada uma dessas classes, qual a função de cada uma delas, tá bom? Vamos voltar para a nossa aplicação. Eu quero cadastrar um professor, então estou lá, já tenho meu nome aqui, especialista. Então eu fui contratado pela Metodista em 2002, vou salvar. Se eu quiser alterar, beleza, já está lá tudo bonitinho, então tranquilo. Vou
cadastrar mais um só para vocês verem a parte de exclusão, né? Então tem um doutor, coloco lá, é um campo numérico, eu posso brincar com ele aqui também. Vou salvar, de novo, vou alterar, Marcelo Ribeiro da Silva, salvei e... vamos lá no banco? Então estou mexendo com o professor, né? Então, view data, só para vocês verem, tá lá, ó. Tá? Mas cadê o nome do cara? Lembra? É uma extensão de pessoa, então os dados básicos estão aqui em pessoa. Alexandre, Marcelo Ribeiro, tá? Então, voltando para a aplicação, eu vou excluir esse cara. Beleza, excluí. Vou voltar para a home. Eu posso cadastrar direto por aqui ou direto da lista eu venho aqui e cadastro. Então, quero cadastrar uma das escolas que a gente tem lá na Metodista. Escola de Engenharias, fica no Planalto do Rude Ramos, no campus Rude Ramos, e foi fundada em 1994. Tá? Salvei. Eu tenho as mesmas funcionalidades, posso alterar sem problema nenhum, né? Então, tranquilo, está com todas as funcionalidades que eu preciso. Volto aqui para home, vou cadastrar aluno por aqui para vocês verem, né? Então, tem lá o número de matrícula, nome, um nome lá qualquer, curso, vamos colocar engenharia de computação, a data de nascimento também, tem aqui algumas cadastradas, beleza. Vou cadastrar mais uma, então, colocar um nome qualquer para a gente poder também tirar daqui. Bom, salvei, vou alterar, Adriana, então salvei, e eu quero, de novo, só para conferir, né? Então, se eu vier na classe pessoa aqui, ó, porque alunos e professores estão salvos aqui, tá certo? Então, tem lá Alexandre, tem Tereza, Adriana, né? Aí, se eu for na classe aluno, eu vou ter as outras referências dos meus alunos, né? O curso, data de nascimento, esse tipo de coisa. Então, as informações estão lá sem problema nenhum. Perdão, aí eu também, mesma coisa, posso excluir, né? Tranquilamente. Então, basicamente, esse é o funcionamento da aplicação, com pouquíssimas modificações. A gente faz isso funcionar dentro do NetBeans, e aí vocês podem usar essa estrutura inicial para poder modificar e criar a aplicação que vocês quiserem, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar. Qualquer dúvida, façam seus comentários aí embaixo. Dentro do possível, vou responder, tá bom? Até mais.